estão presentes, eu tenho certeza que estão sendo muito edificados e que você fique bem conectado nesse momento, para que você possa sair daqui cheio, transbordando, selado com o poder do Senhor na sua vida, amém? Te capacitando, te preparando para realizar o plano perfeito e soberano que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Fala, Senhor, receba em nome de Jesus e fica conectado com o Senhor. Não quero falar nenhuma palavra antes de fazer uma oração e pedir que você ore comigo e ore por mim neste momento, amém? Vamos orar? Te convidar a baixar suas cabeças onde você está. Não vamos estar orando, gastar aqui um tempinho, pedindo ao Senhor que se revele e que Ele realmente continue manifestando a sua vontade, semeie a sua palavra no nosso coração e a sua presença venha ser cada vez mais intensa neste lugar. Senhor Deus, nosso Pai, soberano e maravilhoso Deus, queremos te adorar, te exaltar e reconhecer a tua grandeza, a tua beleza, a tua santidade. O Senhor é maravilhoso, Deus de amor, nosso Pai, aquele que nos enxertou na videira verdadeira, nos fez filhos do Senhor. Somos filhos de Deus, porque o Senhor mandou Jesus para tornar isso possível. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque somos míseros pecadores. Pedimos a tua ajuda e o teu Espírito Santo a controlar nossos impulsos, controlar a carne, porque nós não queremos ser escravos do pecado, escravos da carne, mas sim totalmente sujeitos ao teu Santo Espírito, ao Espírito Santo que habita em nós. Senhor, queremos perdoar também quem nos tem ofendido, como a tua palavra ensina, como o Senhor nos ensinou a orar, queremos aplicar essa prática hoje, pela fé, não porque o outro merece, não porque o outro se arrependeu, mas porque eu creio que o Senhor está certo. Eu creio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E o Senhor disse que é melhor para mim perdoar. Quero liberar perdão, Pai, para poder fluir na tua graça, na tua presença. Que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, pela tua graça e pela tua misericórdia, para ministrar a mim e a tua casa, e a tua igreja e ao teu corpo. Que ninguém saia daqui como entrou, mas saia edificado, transbordando, cheio do teu poder, cheio de revelação e sabedoria em nome de Jesus. Quem entrou bem, que saia melhor ainda. Quem entrou mal, que saia com direção em nome de Jesus e animado para vitórias que vão colher, que vão viver em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, e pedimos que o Senhor continue fluindo e manifestando a tua presença no nosso meio, porque nada se compara ao sentir a tua presença e ter experiências com o Senhor. Derrama o teu Pentecostes, derrama o teu poder, derrama o teu fogo santo no nosso meio, queimando toda sujeira, tudo que se há fogo estranho que sai do nosso meio e que permaneça só o fogo santo que vem dos céus, que vem do teu reino para edificar e brilhar a tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, e dê um aplauso exaltando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, muito feliz com esse momento, honrado por estar aqui, para poder ministrar, encerrando essa festa maravilhosa, que tem sido, todos os anos, uma melhor do que a outra. Essa aqui é a verdade, né? O nome é o mesmo, mas o conteúdo não é o mesmo. Eu te desafio você olhar, eu sei que você não vai olhar, mas eu te desafio você olhar as pregações, os eventos passados, você não vai achar nenhuma palavra repetida, nenhuma direção repetida. Deus sempre trouxe uma direção nova, uma revelação nova e uma unção nova para cada festa. E vai continuar assim, você pode dizer amém? E quero que você fique muito ligado, porque esse ano está sendo um pouquinho diferente do ano passado, e eu quero trazer algumas revelações importantes que vai mexer com você. Só se você não tiver coração, não tiver sangue nas veias, para se sentir desafiado, porque eu me senti muito desafiado enquanto eu estava preparando esse estudo. Eu queria ler aqui algumas frases que achei muito impactantes, de alguns santos homens que viveram antes de nós, que viveram pelo Evangelho e que perpetuaram algumas frases. Uma dessas pessoas é Agostinho, que foi canonizado pela Igreja Católica. Ele não tem culpa, ele foi um homem de Deus, né? Não tem culpa que as pessoas o adorem como santo, mas ele foi um santo homem, um homem separado por Deus e que serviu ao Senhor. E ele tem a seguinte frase:
Se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em você mesmo. Fala, ai. Né? Quando você ouve uma frase assim, você entende o pilar que moveu a pessoa a ter sucesso no ministério. Como é que ele olhava para o Evangelho. Né? Martinho Lutero, escuta essa. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Fantástico, não é? Esse aqui é um missionário que morreu há pouco tempo, ele é contemporâneo com a gente, Colin Morris, britânico, que teve a sua vida ministerial na Zâmbia. Fala, sua teologia é o que você é quando para de falar e começa a agir. Né? Rapaz, que silêncio é esse? Eu fiquei amedrontado agora. São frases fortes. Posso ir embora e falar amém. Você vem aqui para o altar e chora. Resolveu o assunto. Mas são frases que realmente penetram no nosso coração. Porque são homens que dedicaram a sua vida para o ministério e descobriram a forma de ter sucesso, levando com seriedade o Evangelho do Senhor. E o que eu quero te falar com isso? Quando falamos de poder, nós temos uma tendência mística de entender poder. Nós vivemos, às vezes, um misticismo gospel, infelizmente. Deus é poderoso para fazer o impossível? É. Maravilhas, sinais e prodígios? É. Óbvio que é. Mas, infelizmente, o fato da igreja não entender o que é o poder que Deus quer entregar para a igreja, quando Ele prometeu em Lucas, prometeu em Atos, e de fato aconteceu e capacitou, dando poder para a igreja, não permite que a igreja venha a avançar como ela possa avançar, pode avançar, e ter resultados como ela pode ter resultados. Porque gera-se mais uma expectativa mística do que é poder, do que prática daquilo que é poder. Talvez você não está me entendendo ainda, mas eu vou explicar tintim por tintim, para você entender o que eu quero dizer aqui hoje, ok? Porque pessoas interpretam o poder com manifestações do Espírito Santo. Eu falo em língua, eu vejo um milagre, eu sou usado por Deus numa situação. Eu quero associar essas manifestações divinas com o poder de Deus em mim. E a palavra de Deus, fazendo uma exegese da palavra poder, você descobre que não tem nada a ver com isso, com soltar raio pelos olhos, em manifestar poder, cair no chão. É válido, tudo é válido quando o Senhor está presente. Mas não é essa direção que Deus traz para nós, quando Ele fala, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tá? Eu quero que você entenda isso hoje, porque quando a igreja parar de ser mística, e ser uma igreja de fé, uma igreja crente, uma igreja que confia no Senhor para todas as coisas, ela vai avançar como nunca avançou até hoje. Eu estava comentando com o Bispo Marcelo na sábado, sobre o analfabetismo cristão, o analfabetismo bíblico, né? Eu até falei com a pessoa, eu acho muito bem feito quando a pessoa é enganada por um pastor, porque ela só é enganada porque ela é analfabeta bíblica. Eu não tenho dó nenhuma de uma pessoa que é enganada, porque ela é atraída pelo eis que te digo, ela é atraída pelo milagre, ela é atraída pelos movimentos que se implementam e aparecem de tempos em tempos, mas ela tem zero de Bíblia para proteger o coração dela do que o pastor está pregando. Tem uns que nem pregam, é ou não é? A gente estava falando aquele dia. Tem uns que nem pega a Bíblia e fala, e o Senhor é meu pastor, aleluia, nada me faltará, aleluia, fecha a Bíblia e começa a falar sobre outras coisas. Essa é a pregação que enche estádios, para as pessoas verem e ficarem impressionadas com alguém endemoniado. As pessoas usam essas situações para trazer a ideia de que isso é poder. Por isso que Martin Lutero diz, por mais que você veja chover milagres, tem um lugar que não se vive a palavra, esse evangelho tem que ser rejeitado. Estão me seguindo? Amém? Então eu quero que você entenda o seguinte, antes de falar sobre a questão do poder. A festa de Pentecostes, ela é um divisor de águas. Ela é, nos dias de hoje,
ela foi na sua época do Pentecostes e ela sempre será. E algumas lições eu tiro de Pentecostes. A primeira lição que eu tiro de Pentecostes é no próprio nome, Pentecostes. Por quê? Pentecostes é um nome que não foi batizado por Deus. Eu achei isso fantástico. Por quê? Mas isso é bom? Como é que isso pode ser bom? Se não foi Deus que deu o nome. Isso revela o poder de Deus. Por quê? Pentecostes quer dizer o quê? 50 dias depois da Páscoa. Você procura em Números, procura em Êxodo, procura em Gênesis, você não vai achar o nome Pentecostes. Quem batizou o nome da festa, das colheitas, com Pentecostes? Os romanos. Eles batizaram a festa porque era 50 dias depois da Páscoa, onde tinha as colheitas principais, traziam para Jerusalém, e chamaram Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Que lição que eu tiro aqui, queridos, para mim e para você? Por mais que o mundo tente mudar o seu nome, Deus é poderoso para santificar aquilo que o mundo quer tornar impuro, quer dividir. Ele pegou o nome que alguém tentou mudar, profanar, rebatizar, e tornou esse nome com um símbolo tão forte que hoje, quando fala Pentecostes, você só pensa numa coisa: derramamento de quê? Do Espírito Santo. Nem de colheita você lembra. Porque Deus é poderoso para mudar a sua história. Mesmo que o mundo coloque em você um outro nome, tenta te rotular de outra forma, não interessa. O seu Deus, o meu Deus, pode mudar a tua história, desde que você aceite e creia e receba a direção nova que tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Começa aqui a revelação do quanto o Senhor é poderoso. Porque meu pai, porque minha mãe, porque eu vivi, porque a minha história é difícil. Queridos, todo mundo quis mudar o que Deus criou, mas Deus não deu, nem se deu o trabalho de querer recorrigir. Não, você quis mudar, eu vou tornar o que você quis fazer de errado mais santo ainda do que eu fiz antes. Pegou o nome Pentecostes, se tornou num símbolo, o nome romano, num símbolo de derramamento do Espírito Santo. Deus é poderoso para fazer o impossível, tornar santo aquele que está sendo encaminhado para ser impuro, para ser desviado, desde que você abra o seu coração. Não há impossível para Deus trabalhar na sua história. Você crê nisso? Você recebe isso em nome de Jesus? Começa aqui no nome. O nome de Pentecostes já nos ensina isso. Pentecostes também nos ensina que Pentecostes é uma derivação, quer dizer 50, e todo 50 é jubileu. Todo 50 simboliza perdão, simboliza resgate, simboliza Deus trazendo para você um livramento. Então, Pentecostes lembra que Deus está pronto para te abraçar, para te dar isenção do seu passado, isenção do peso, das dívidas que o mundo te cobra, das dívidas que te amarram e te separam do Senhor. Ele está pronto para te isentar de tudo isso, em nome de Jesus, amém? Pentecostes me lembra de resgate, de redenção. Três autoridades nós recebemos no evento de Pentecostes. Por isso que nasceu esses 3 temas: unidade, fala assim comigo, unidade, fala revestimento e fala poder. 3 coisas aconteceram quando Jesus Cristo derramou o Espírito Santo na igreja. Primeiro evento foi a unidade. Foi as 3 coisas de uma vez só. No mesmo dia, no mesmo momento, 3 coisas aconteceram. A primeira foi a unidade, foi a capacidade de nos tornarmos um novamente. De eu falar uma coisa e você entender. De eu aceitar um propósito e você, junto comigo, aceitar o mesmo propósito para caminharmos juntos. Houve no Pentecostes uma cura. Se você for lá em Gênesis, eu dei uma breve explicação sobre isso no ano passado. Você vai ver uma situação onde Deus, o próprio Deus, traz uma confusão para desunir um povo que tinha se unido para um propósito que não era do Senhor. E eles queriam construir uma torre enorme que tocasse o céu. Um propósito que Deus não pediu. E para Deus tornar impossível isso,
Porque o ser humano foi criado para fazer tudo que ele quiser unido. Vou repetir. O ser humano foi criado para construir e executar tudo o que ele quiser, se for unido. Está no nosso DNA, você pode dizer amém? Como Deus criou o homem para isso, mesmo um propósito que ele não determinou, ia acontecer. Os homens iam conseguir construir aquela torre como eles queriam. Porque está no DNA do homem realizar o impossível na terra, desde que todos nós estejamos unidos. Você pode dizer amém? E ele faz o quê? Ele traz o evento onde ele divide as línguas todas, ele confunde todo mundo, né? E os idiomas nasceram em Babel. Lembra da história? Estou só resumindo aqui. Quando o Espírito Santo se manifesta, qual que é a visão que tem os apóstolos? Línguas como de fogo em cima das suas cabeças, e começaram eles a falar em línguas estrangeiras. Então, há uma cura naquele momento. O Espírito Santo vem quebrar essa confusão entre mim e o meu irmão. Se eu estiver no Espírito Santo, no Espírito, e ele também, não importa a linguagem, não importa as diferenças, não importa a cultura dentro de casa, não importa a educação, não importa o título social, nós vamos nos entender, nós vamos nos encaixar e nós vamos avançar. Amém? Então, a primeira cura mundial, a primeira possibilidade, eu só vivo se eu quiser. Senão todo mundo era unido, e isso está longe de ser verdade. Mas essa possibilidade passou a existir no nosso meio. Se todos nós estivermos debaixo do mesmo propósito, unissonos, aliançados, não há impossível para a igreja de Cristo Jesus na terra. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, por favor? Glorificar a Deus. Lembra o seguinte, não é por acaso que o mundo espiritual ataca 24 horas por dia o tema da unidade. Amém? Então você tem que vigiar, para que nada te desuna do seu irmão. Ah, pastor, tem que ser igual a todo mundo? Não, nós somos diferentes, nós temos opiniões diferentes. Nós não podemos ter uma visão diferente daquilo que Deus quer realizar como o reino de Deus. Amém? É só essa diferença. Eu tenho que saber, eu tenho que querer chegar no mesmo final que o meu irmão quer chegar, que nós temos uma leitura só. Nós temos um só cabeça, que não sou eu, mas está na mesma que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós temos que saber onde é que ele quer chegar. E com nossas diversidades de dons e opiniões diferentes, nós vamos, às vezes, divergir nas estratégias, mas nunca no alvo final, que é levar o evangelho para toda criatura, batizá-las, ensiná-las e trazê-las como discípulos de Cristo Jesus. Amém? Então tornou-se possível a unidade da igreja. Segundo ponto, o revestimento. Revestimento. O que é isso? O pastor Paulinho pregou sobre isso no sábado, falou sobre eu escolher ser espiritual ou ser uma pessoa carnal. Basicamente foi essa a ideia central da pregação dele, né? Quando Deus trouxe o Espírito Santo, ele trouxe, juntamente com esse poder, a blindagem como ferramenta espiritual para defesa e para ataque. Eu sou revestido, nós somos revestidos de proteção e de ferramentas para poder avançar. Quem é aqui revestido? Deixa eu ver. Deus nos revestiu, Deus ele nos trouxe graça. Está aqui atrás aqui alguma alusão àquilo que o apóstolo Paulo falou, comparando essa guerra espiritual como um soldado que vestia uma armadura. Ele estava preso, e ele estava vendo os soldados romanos com armadura, e ele começa a usar o dia a dia dele. Todo dia ele via um soldado, ele começa a analisar a roupa do soldado, como é que ele vestia, e ele pega aquele exemplo e faz um paralelo e manda uma carta para a igreja, né, de Efésios. E Efésios 6:13 fala o seguinte, primeiro 6:10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder que Deus tem
para nós e que nos entregou, ele tem muita força. Quando ele fala, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, é o poder que ele entregou para a igreja quando derramou o Espírito Santo. Então eu tenho duas fontes de coragem e de força para avançar. A primeira fonte é o Senhor, fala assim, o Deus poderoso, fala assim, o Deus soberano, é a minha fonte principal. A segunda fonte é o poder que ele me deu, é o poder que ele me entregou na terra, que me dá força também para poder avançar, tá? Em Efésios 6,13, ele continua a passagem e fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firme. Vamos ler todo o capítulo? Vamos? Vocês têm tempo para mim? Amém? Vamos ler lá. Então vamos um pouquinho o 14. Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu quero só parar aqui, as pessoas às vezes passam por aqui, como se essa parte não fosse uma vestimenta. O cingir é uma veste debaixo da couraça. Faz parte, para não ter atrito do arma de defesa, não ter atrito com a minha pele e não sangrar. Então, é uma veste, é uma túnica que vai por baixo da armadura. Então, eu para ir para a guerra, eu tenho, primeiro ponto, cobrir a minha pele com a palavra da verdade. Você pode dizer amém? Faz parte da armadura, é algo quase invisível, não é sólido, não tem couro, não tem metal, mas é importantíssimo, porque me permite guerrear e por muito tempo sem ferir a minha pele, porque a verdade me protege. É ir para a guerra com unção, não é ir para a guerra sem unção. É como fala muitas vezes o pastor Elias, né? Fala sobre fazer a obra de Deus sem Deus. Às vezes, se nós não vigiarmos, nós aprendemos isso, a fazer a obra de Deus sem Deus. Porque a gente sabe dar uns berros, você dá um aleluia aí embaixo. O pastor, se não vigiar, ele cria métodos que ele consegue fazer a obra de Deus sem Deus. É igual vestir uma armadura sem a verdade. Uma hora ele se esfola, uma hora ele fica na carne viva, uma hora ele vai para o gabinete, uma hora ele entra em esgotamento. Porque o que nos protege, o que nos dá essa aparente túnica fina, me dá vitalidade e condições para lutar durante muito tempo. E parar só quando Deus quiser que eu pare. Você pode dizer amém? Então essa túnica faz parte da armadura, ela não pode ser ignorada. E vestida a couraça da justiça. Então são quantos instrumentos até agora? 2. 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, ou algumas versões, as sandálias do Evangelho da Paz. Então são quantos instrumentos agora? 3, vai contando. Tomando sobretudo o escudo da fé. 4. Com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. 5. E a espada do Espírito. 6. Que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Escuta aqui. Paulo, ele não se limita em usar a parte material. Ele fala, esse cara está perfeito para a guerra, mas falta uma arma na mão dele, falta uma arma com ele, que é a arma que eu conheço, é a arma da oração, da súplica. Então, na realidade, Paulo fala sobre 7 instrumentos. Amém? A oração, ele inclui, ele embute a oração como uma arma de guerra que os soldados não tinham quando ia para a guerra. Então, no critério cristão, a armadura, ela tem 7 componentes. 7, porque a oração, ela entra como uma ferramenta de guerra. Estamos seguindo? Agora, uma pergunta que talvez você nunca pensou nisso. Quantos desses 7 tem aqui alguns, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem aqui 5, um é a túnica e o outro é a oração, certo? Desses 7,
quantos são instrumentos de defesa e quantos são de ataque? Ataque é só um? Quem acha que é só um? Que põe a mão no alto. Só um? Quem acha que é dois de ataque? Quem não acha nada? Põe a mão no alto. Nós temos 4 instrumentos de defesa aqui, ok? Que é o escudo, a couraça, temos o capacete da salvação, certo? 4. Quais são os de ataque? O óbvio é a espada. Fala assim comigo, espada. Outro de ataque, fala assim, sandálias. Sandálias de ataque, meu irmão. Ele te faz avançar e avançar rápido, desviar, te dá condições de pernas ágeis, como as pernas da corça, como fala a Bíblia. Que pula, que ao cheiro das águas ela vai pulando nas montanhas e vai longe. Então, as sandálias é uma arma de ataque. E a oração é a terceira arma de ataque. Então nós temos 4 armas de defesa e temos 3 armas de ataque. Pondo isso em percentual, a igreja ela se compõe em 60% de defensiva e 40% de ofensiva. Nós somos um organismo preparado para estarmos 60% defendendo e 40% atacando. Por quê? Vai sempre prevalecer em nós o caráter calmo, não agressivo, diplomático, cordial, pronto para me defender. Mas nunca vou esconder que eu tenho armas de ataque. Eu sempre vou me defender mais, porque eu quero evitar a briga, eu quero evitar o problema. Mas contra o inferno eu não evito briga. Quem pode dizer amém? Contra o inferno eu mostro todas as minhas armas de ataque e coloco à disposição. E as armas de defesa é para me proteger nesse avanço que eu tenho para conquistar o reino de Deus para Jesus. Amém? Uma coisa que eu quero trazer aqui destaque, por exemplo, ainda no contexto, isso aqui pode tirar daqui, Rorinho? Vai cair não? Tem um galão de água aqui atrás, gente. Quando um soldado, eu não sei se você já leu um pouquinho sobre a formação de guerra do Império Romano, que levou a eles terem muitas conquistas e avançar em todo o território europeu. Eles tinham uma formação de escudo a escudo, que permitia o seguinte, uma autêntica barreira intransponível. Mas só que eles não podiam ficar só defendendo o tempo todo, eles atacavam. Então, só que o que acontece? Qual que é a beleza da guerra, da estratégia de guerra deles, que Paulo, inclusive, eu acho que ele se espelhou nisso. O meu escudo não era para mim. O meu escudo era para proteger, quando o meu colega da esquerda atacava, ele ficava vulnerável, porque para atacar ele tem que fazer o quê? Ele tem que tirar da frente o escudo para ter agilidade, certo? Então ele se expunha. E eu na minha esquerda, na direita dele, com o meu escudo eu defendia a fraqueza dele. Então eu tinha que confiar no escudo da minha direita e defender o da minha esquerda com o meu escudo. Quando eu atacava, eu confiava no escudo de quem estava à minha direita. Eles confiavam a vida na mão do colega do lado. Pessoas ímpias com propósito só de poder conseguiram confiar a vida deles no colega do lado e conquistaram grandes coisas. Pessoas comuns, pessoas com ambições carnais. Imagina nós com as ambições espirituais que Deus nos deu. Se eu tiver compromisso de defender o meu irmão quando ele se expõe para atacar, e confiar que quem está ao meu lado vai me defender quando eu ficar exposto, meu irmão, ninguém segura a igreja de Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero te perguntar, você é alguém que defende o seu irmão ou você expõe o seu irmão? Qual clube você está jogando? Em qual time você joga? Você expõe o seu irmão ou você defende o seu irmão? Você protege ele dos ataques, quando ele está atacando? Quando vai para a frente de guerra um missionário, você
levanta escudos, sustento para ajudar ele quando ele está na frente? Se você não pode atacar, você pode servir de escudo para quem está atacando? Qual que é a sua postura? O filho de Noé, Cã, ele foi amaldiçoado porque quando viu Noé inaugurando o vinho e a vinha, né, teve lá um pileque, o cara, em vez de cobrir o pai, foi chamar os outros para ver e dar risada. Ele não usou o escudo. Ele foi amaldiçoado, né? Só Sem e Jafé ficaram abençoados, porque a prioridade era, quando Sem e Jafé chegou, ele achou que todo mundo ia rir com ele, pegaram as suas vestes e cobriram a nudez do pai. Estão entendendo? Amém? Isso é muito importante, igreja. E Deus, Ele nos deu essas armas, que às vezes nós não entendemos o porquê. Eu vou até ir para frente aqui, já para linkar com outro versículo. Em João, o que o bispo falou hoje de manhã, em João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. A palavra obras, que ele falou aqui hoje de manhã, eu quero acrescentar, fazendo uma análise do grego, da palavra obras, quer dizer o seguinte, quer dizer ergon, no grego, trabalho, ação ou ato, e não milagres estritamente. Ou seja, o sentido da palavra alude a empreendedorismo, a empreendimento. As obras que Jesus aqui fala é aquelas pessoas que vão empreender no reino e vão avançar usando as ferramentas que Ele deu para a gente. Então, se eu estou parado e não estou avançando, eu não estou empreendendo no reino. Deus chamou todo mundo para fazer obras maiores do que a dele, quem pode dizer amém? Ele chamou a gente para isso. Então, quando é que eu faço obras? Quando eu assumo algum papel que permite a igreja como um todo dar um passo a mais, chegar um pouquinho mais longe. Não importa o que eu faço, não importa aonde eu estou inserido, o importa é que eu tenha consciência de que eu estou envolvido de tal maneira que eu estou ajudando a tracionar a igreja para ir para frente. Amém? Então não tem como você fazer obras maiores para Jesus se você não está comprometido com o avanço do reino de Deus, com o avanço da igreja, com o avanço do evangelho, com o aumento de células, com o ensino da palavra, com o evangelismo de pessoas que não conhecem a Jesus. Você está mais preocupado com os benefícios que você pode ter na igreja, ou você quer ver o reino de Deus ter benefício com você que é a igreja? Vou repetir. Você está mais preocupado com os benefícios que pode ter na igreja, ou com estar envolvido em criar benefícios para o reino de Deus sendo igreja? Entendeu a diferença? Porque quando eu quero benefícios da igreja, eu estou me excluindo da igreja. Eu sou uma ameba, um sanguessuga. Eu não sou parte do corpo. Estou me excluindo. Eu quero ter benefícios do grupo. Eu quero ter network. A igreja me perdoa. Não, você não está aqui para fazer network, meu irmão. Olha o silêncio. Eu detesto silêncio. Você não está aqui para fazer network, para conhecer um empresário e arrumar um emprego. Você está aqui porque você é a igreja. E você está complementando um papel importante nesse corpo. Você é tão vital para a igreja como é o bispo, como é a bispa. Nós somos um organismo vivo. Eu preciso do seu escudo. E você precisa do meu escudo. Amém. Depois do Senhor. Eu preciso do seu escudo e você precisa do meu escudo. Senão nós não vamos conseguir avançar. Então, quando Deus fala fazer obras maiores do que a dele, é fazer isso, é estar envolvido com a ação, com o trabalho, com o crescimento.
Se você for ler a palavra, esse versículo na King James em inglês, a palavra obras está em work, de trabalho, porque o rei mandou traduzir o mais próximo possível, direto para o inglês, do grego. E ele traduziu como work, como trabalho, porque essas obras falam sobre trabalhar, sobre dar alcance, maior envergadura de resultados. Deus tem muito mais para você, meu querido, do que apenas você vir aqui no domingo ouvir grandes coisas maravilhosas, amém? Tem muito mais. Ele quer que você encontre com Ele diariamente, Ele quer te esticar diariamente, Ele quer ter uma relação íntima com você diariamente. Diariamente. Deixa eu voltar aqui para cima. Então, fala assim, revestimento. Quando Deus me dá revestimento, Ele me dá essas condições todas. Para me defender, para defender o meu irmão, para atacar em prol de avançar com a obra de Deus. E, por último, não menos importante, poder. Fala assim comigo, poder. Agora chegamos num tema crucial que eu quero falar aqui hoje. Que poder que é esse? Vamos analisar a palavra poder, para a gente perceber o que isso significa. Só voltar aqui um pouquinho. Antes de falar sobre poder, sobre a palavra exata, mais uma coisa que o Pentecostes me ensina, que eu acho muito interessante, é que, se você reparar na palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele nasce aonde? Rapaz, nasce em Belém, ele cresce aonde? Meu Jesus Cristo, Nazaré, né? Aleluia, crente. Ele nasce em Belém, porque tinha que nascer, ele cresce em Nazaré, certo? Certo ou não? É bem feito se estiver errado também, você não estuda a Bíblia. Ele cresce em Nazaré, só que ele, em vez de inaugurar o seu ministério em Nazaré, aonde que ele vai iniciar o seu ministério? Quem sabe? Você não sabia nem que um dia que ele nasceu, você sabia que vai iniciar o ministério? Ele vai iniciar em Cafarnaum. Fala comigo assim, Cafarnaum. Cafarnaum, obrigado. Cafarnaum quer dizer o quê? Caf quer dizer vila. Caf quer dizer vila. Naum quer dizer consolador. Ou seja, vila do Consolador. Então ele escolhe um lugar perfeito para inaugurar, para aplicar a revelação de como ele seria como Messias, pregando à beira do lago, perto dos gentios, cumprindo mais uma profecia bíblica sobre como Cristo havia de se manifestar. Sabe o que eu acho bacana? É que quando Jesus começa a trabalhar o seu ministério em Cafarnaum, o cenáculo já existia. Você não pegou a ideia ainda, mas eu vou explicar. Quando ele começa em Cafarnaum, a posição do cenáculo, onde ia ter uma festa depois de 3 anos, ela já existia. Quando ele vai para Jerusalém e passa aí constantemente no Getsêmani, como nós lemos há um tempo atrás, que Jesus, ele habitualmente ia sempre no Getsêmani. Ele não foi só no dia da crucificação, era um hábito dele ir orar no Getsêmani, porque ele já começava a vestir um ambiente de renúncia, de sofrimento e de pressão que ele queria viver. Getsêmani lembrava dele de pressão, azeite, a azeitona sendo esmagada. Ele ia lá, eu sou a próxima azeitona que vai ser esmagada para produzir unção para a igreja. Então ele constantemente ia orar no Getsêmani. Inclusive no último dia ele foi preso lá, para manter vivo dentro dele o seu propósito, que era morrer, que era sofrer em prol da humanidade. Vou dizer uma coisa, enquanto Cristo ia no Getsêmani, preparando para o seu martírio, para sofrer, o cenáculo já existia. Pastor, você quer dizer o que com isso, querido? Não importa se você está iniciando o seu ministério, não importa se você está passando por dificuldade, o lugar preparado para a festa, ele já existe. Ele já existe.
Não importa o que você está vivendo hoje, importa que Deus já preparou o lugar para celebrar a festa. Cenáculo quer dizer isso, lugar de festa. Era um salão reservado para casamentos, para celebrações. Era um lugar de festa. E Deus, de forma miraculosa, Ele faz com que as pessoas abram a porta para os apóstolos, para eles irem para o cenáculo. Eles fazem a ceia lá e passam a viver no cenáculo. Ele fechou as portas para a igreja. O dono do cenáculo, não sei quem é, não fala a Bíblia. Ele fechou as portas do seu comércio para servir a igreja. E quando Jesus se manifesta pelo Espírito Santo, onde é que estão reunidos os apóstolos? No cenáculo, no lugar reservado, desde quando ele começou, há 3 anos atrás, para ter uma grande festa espiritual. O dia da festa chegou, 50 dias depois da Páscoa, depois da crucificação. Há uma grande festa. Então, Pentecostes me lembra isso, que não importa o que eu estou vivendo agora, se é coisas boas, se é coisas ruins, se eu estou sendo pressionado pela circunstância, importa eu saber que o meu Deus, Ele já preparou o meu cenáculo, a posição, o lugar que Ele pré-determinou para que eu chegue, ele já existe. O lugar da sua bênção já existe, meu irmão. Amém? Quem é solteiro aqui? O seu namorado já existe. Amém? Meninos, olha aí, ó. A sua varoa já existe, meu querido. Amém? Já existe. Eu achei mais fé nas mulheres, por acaso. Já existe. A sua empresa já existe. O seu sorriso já existe. Amém? Não importa o que você está vivendo, entenda que o seu Deus, Ele já separou o dia da sua festa, o dia do seu sucesso, já está separado, a posição, o lugar, já está reservado. Amém, igreja? Então, não poupe esforços, não pare no meio do caminho, não vire as costas para o grande salão de celebração que está à sua frente. O custo é aceitar o momento, o custo é crer, o custo é entender que Deus não erra. Olha para cá, fala comigo assim: Deus, o meu Deus, não erra. Amém? Por mais que você ache que Ele está errado, Ele não erra. Pastor, mas você já passou por situações que você achou que Ele errou? Já. Ô Deus, você não errou de casa, não? Tem algum engano aí, Senhor. Mas lá na frente depois eu via, nossa, mas era necessário eu passar por isso. Eu tinha que viver aquele problema, eu tinha que viver aquela situação, aquele estresse. Porque isso produziu em mim resiliência, resistência, experiência, fé. Eu hoje enfrento problemas muito maiores do que aqueles que eu quase morria lá atrás, há 20 anos atrás. Me descabelava, perdi o sono. Hoje eu tenho problemas muito maiores. Eu deito e durmo igual uma pedra. Pum. O dia seguinte me dará um... Olha quem fala. Olha quem fala. Não, esse sangue carmesim aí de hoje aí é a solução. E ela deita e faz assim, ó. Jesus Cristo. Deus é bom, amém? Mas hoje a gente vive problemas muito maiores do que aqueles que eu achei que ia me matar lá atrás. Porque graças aos que eu vivi lá atrás, eu consigo ter uma postura diferente hoje. Nós estamos aqui na igreja desde o princípio. Para nós foi um grande privilégio, né? Bispos também. Porque Deus nos tirou o direito de duvidar do impossível. Eu oro para que você um dia chegue numa fase assim, de te ser retirado o direito de duvidar do impossível. Mas como assim, pastor, te tirou o direito? Repara, nós chegamos em reuniões no hotel com 12 pessoas, e tinha um doido que falava assim: vamos ganhar para Jesus e Europa.
Heartland. Lembra do Heartland? Heartland. O bispo Henrique falava isso, pastor Henrique, na altura. 12 pessoas, 15 pessoas. Aí você olha para trás e você vê 14 igrejas em Portugal. Passamos por crises terríveis e nós não morremos. Igrejas na Europa, na Alemanha, em Londres, em Paris, Espanha. Não é? Algumas recuaram, outros nós temos mais projetos. Queridos, é os meus olhos contemplando o impossível. Você me entende? Me foi retirado o direito de não crer. Me foi retirado o direito de aceitar que algo não pode ser realizado. Né? Alguns conhecem a história da minha filha, como ela nasceu, né, prematura, e Deus trouxe livramento. Me foi retirado o direito de entender que Deus não pode realizar o impossível. E ter hoje minha filha louvando ao Senhor, adorando aqui na frente. Sabe? Deus, Ele pode tudo. Até quando você acha que Ele está errado, que Ele errou, Ele está certo. Você pode dizer amém? Entenda, o seu cenáculo já está pronto. O lugar da sua festa já está preparado em nome de Jesus. Não desista, não pare no meio do caminho. Prossiga para o alvo. Intensifique a sua comunhão com o Senhor. Aumente as armas de guerra, que é a espada, que é o capacete que protege a sua cabeça de ideias erradas. Como disse Jesus para os discípulos dele, cuidado com o fermento dos fariseus. Isso aqui é um símbolo, sabe que cabe em mim? Eu sou bem cearense. Quase que não sai. Rei Arthur, está ali. Arthur, vem cá, Arthur, você é o Rei Arthur. Isso aqui é um símbolo, né, que quer dizer a mente. Não é só fora, é a mente. O que eu permito entrar na minha cabeça, gente? Para quem que eu empresto o meu ouvido? Se você empresta o seu ouvido sem critério, você está sem capacete. Vou repetir. Se você empresta o seu ouvido sem critério, você é uma pessoa que está sem capacete. Está exposto. Cristo disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os apóstolos, poxa, ele achou, falando que a gente esqueceu o pão. Falou assim no barco, esquecemos o pão, ele está falando mal da gente. Não é isso não, o fermento do fariseu não é isso. Aí Cristo foi explicar para eles. É a ideia errada, porque entra como se fosse algo microscópico. Entra por qualquer caminho, mas quando ele se aloja, ele faz o quê? Ele cresce, ele faz criar um volume enorme e toma a sua cabeça. Isso é o chamado sofisma na Bíblia. É uma ideia contrária à ideia de Deus. Então, se eu estou balançando, estou tremendo a perna, eu estou num mau momento, eu tenho que melhorar a minha armadura, eu tenho que ver o que está entrando na minha cabeça, no meu ouvido. Quanto de espada eu tenho, né, que é a palavra de Deus, que a sua, é o quanto a sua boca é capaz de proferir a Bíblia. Espada quer dizer isso. Qual o conteúdo bíblico que está dentro de você? Você pode ser um crente sem espada, não tem conteúdo bíblico nenhum. Eu estava falando com o bispo, analfabetismo bíblico. Então a espada é a Bíblia, é a palavra, está aqui a Bíblia atrás. Então eu tenho tanto poder de ataque quanto Bíblia eu tenho dentro de mim. Vou repetir. Eu tenho tanto poder de ataque quanto Bíblia eu tenho dentro de mim. Quanto mais Bíblia, mais ataque, mais avanço. Menos Bíblia, menos ataque, menos avanço, mais defensiva, mais estagnação. Então eu tenho que melhorar o meu capacete, melhorar a Bíblia que está em mim. Amém, queridos? Eu tenho que entender isso. Então, fixa isso. Não importa o que você está vivendo, o teu cenáculo já está preparado. Em Atos 1:8 fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Lucas 24,
24:49 fala o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder aqui vem do grego dunamis, que é a mesma palavra que originou a palavra dínamos, de dinamite, tá? Vem do dunamis. E o que quer dizer essa palavra poder no original? É uma capacitação dada a todo crente para fazer a obra de Deus. Todo e qualquer crente pode e deve receber tal poder. Então, o poder é uma capacidade prática, é uma autoridade, é uma permissão que me foi dada para fazer algo na terra que eu não era capaz de fazer antes. Ou seja, se eu tenho o poder de Deus, eu tenho um dom para trabalhar mais. Então, ser espiritual tem a ver com produtividade. Ser espiritual tem a ver com ação prática, ações de amor, ações de evangelismo, ações de colocar na prática o evangelho de Cristo na terra. Poder não é só você ter experiências sobrenaturais, isso é consequência. Tem aqui um outro versículo, deixa eu achar aqui, que fala... Acho que eu não apontei. Achei, Mateus 4:23. Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Quando eu tenho poder, eu passo a fazer o que Jesus fazia. Eu consigo percorrer aonde Deus me desafiou, pregando, ensinando a palavra de Deus. E, por consequência, os sinais do Senhor me acompanham. Os sinais acompanham aqueles que têm um compromisso com o avanço do reino de Deus. Você não vai por causa de sinais, você vai para levar o evangelho. E os sinais acompanham você que está com compromisso com o evangelho. Então, o poder do Senhor em você é revelado com a sua vontade de fazer mais, de realizar mais, de servir mais ao Senhor. O que é triste disso tudo? É que quando eu coloco esse crivo para a igreja, e passo, as pessoas nesse crivo, então, se isso é poder de Deus, então quem tem poder de Deus na terra? Se poder de Deus é isso, é eu passar a executar os meus dons em prol da igreja, então quem tem poder de Deus na terra? Porque as estatísticas falam que são poucas as pessoas que se envolvem com essa paixão e com essa vontade de fazer a igreja avançar. Então aí a gente descobre que muita coisa é misticismo e não fé, infelizmente. Por isso que eu iniciei o culto com aquelas frases no princípio, não é? Quais são os seus dons? Vou dar para você um exemplo. Sou eu. Eu não conhecia Jesus. Quem me conhece aqui há mais de 10 anos, mais de 15 anos? Deixa eu ver aqui. Tão pouca gente? Caramba. O Ibiza vermelho, né? O tratorzinho. Foi curado o meu Ibiza. Depois eu conto o testemunho. Eu tive um carro curado. É verdade. Eu estava indo para uma célula, eu tinha esse Ibiza que ele está falando aqui. Você foi me lembrar, tem que mudar o assunto, tá vendo? Eu ia falar o que antes? Depois não posso esquecer não. É sobre o exemplo de poder, da minha vida. Eu tinha um Ibiza vermelho que ele tinha um vazamento no radiador. E eu ia para a célula, eu tinha que andar com 3 galões, igual que ele está aqui atrás, ó.
assim, ó, no carro. Porque cada parada que eu tinha que voltar, estava sequinho. Aí eu tinha que colocar água no carro, a partir de correr para onde eu queria ir. Chegava lá vazio de água já, né? Eu não tinha como arrumar. O Betão não queria fazer, cadê o Betão? Culpa sua, Betão. Você ficava daquela, passa amanhã aqui, amanhã eu resolvo. Estou 3 vezes com o carro no Betão, não, não arrumou ainda. O Betão é complicado, cara. O Betão é meu mecânico, estava fazendo água. Aí teve um dia que eu estava cansado daquela situação. O carro, tinha um motor que fazia assim, ó, o capô fazia assim, um capô. Era um motor horrível. E um dia eu estava, sabe que dia você está mesmo no limite? Mas eu mesmo no limite, chorando, eu ia para a célula. Olha, gente, hoje está sem célula, que eu estou cansado hoje. Olha, cada um descansa. Não, eu não cancelava a célula para nada. E um dia eu cheguei lá, na célula embaixo, estourando assim, sabe aquele dia que você quer chorar? E eu peguei e falei, Deus, eu não posso subir assim para a célula. Aí eu peguei e comecei a orar, e você chorar. Eu chorei. Problema, desafios e tal. Aí o carro se encheu de Deus, cara. O carro. Eu estava sendo no cockpit, eu senti a glória de Deus dentro do carro, cara. Sabe, eu senti uma atmosfera, eu fui para o céu naquele lugar. E eu fui renovado, aquela angústia saiu do meu peito. Pá. Eu enxuguei as minhas lágrimas, subi e dei aquela célula. Vocês acharam bom, não sei, mas que eu achei bom, eu achei. Dei aquela célula gostosa. Cheguei lá embaixo, né? Aí bateu a realidade. Putz, mas tanto poder de Deus, né? Agora vou ter que encher o radiador do Ibiza. Aí eu abri o capô, né? Tirei o negócio e eu fui. Estava cheio o negócio. Eu falei, tem um negócio, pode descer algum ferrugem, né? Que entrou ali e tal. Fiquei preocupado. Agora eu vou sair daqui assim, no meio do caminho ele esvazia e eu vou chegar lá com o motor fundido, né? Mas estava cheio de água, eu ia pôr mais água. Não tinha jeito. Aí eu cheguei lá em casa, antes de subir, que eu nunca subia, eu sabia que ia vazar. Eu fui lá no capô, olhei, estava cheio de água aquele negócio. Falei, não tem condições não, o que está acontecendo aqui? E deixei lá as águas, levei mais uns vazios. No dia seguinte, desci com água com galão cheio, sem fé nenhuma. Eu fui encher de água de novo, agora esvaziou, né? Passou a noite toda. Eu abri o capô, tinha água dentro. Nunca mais o bichinho perdeu água, cara. Até hoje eu duvido. É uns trem doidos assim, são sinais de Deus para dizer, olha, chora para quê? O que eu tenho para você, a fonte para você é inesgotável. Hã? Eu tenho um financiado ali fora ali, é um Mercedes. Fiquei com vergonha agora. Hã? Pô, chega, cara, para de ficar fazendo entrevista, é um podcast. Não, mas Deus honrou, né? E hoje nós temos mais carros e tal. Tem umas carrinhos velhos lá. Não, eu tenho 2 carros, mais as carrinhas de trabalho. Não me expõe. Então, Deus é fiel, cara. Você tem que manter, porque o meu cenáculo já existia, você está entendendo? O dia da festa demorou uns 15 anos. Tem gente que tem que desistir com 6 meses, eu fui 15, 16, eu falei, meu Deus, crise. O Brasil está chegando aí. Né? Tentação, propostas. Estava lembrando sobre isso hoje no almoço, né? A Viana me lembrou disso hoje. Eu trabalhava numa empresa de informática. Meu patrão me fez uma proposta que todo cara que vive aqui quer ter essa proposta. Eu já ganhava bem, eu ganhava tipo 1.800 euros por mês na altura. Né? Eu tinha crescido na empresa, depois eu dou esse testemunho, senão eu vou esticar muito. E ele disse assim, eu quero abrir um polo logístico em São Paulo, quero que você vá para lá, para tomar conta do polo, e você vai ganhar no Brasil o que você ganha em Portugal. Rapaz, é tudo que qualquer pessoa sonha.
Aí eu peguei, esperei assim, olha, você não me leva a mal, gosto muito de você me ajudou, você fez por mim o que ninguém fez. Você promoveu um cara que não tem faculdade, você, sabe, a gente tem uma boa relação, mas você sabe da minha fé. E sabe que eu estou aqui com um propósito ministerial. Muitos não entendem por que a gente está vivendo, entendeu? Pensa na pindaíba, tá, né? Eu ficava vigiando com os dentes para comprar frango e congelar. Tinha tanto frango lá em casa, eu quase que eu cisquei e bati asa. Era frango a molho madeira, frango a xadrez, frango assado, frango grelhado, tudo quanto é tipo de frango, frango a passarinho. Frango não faltava. E ele faz para mim essa proposta. Eu falei, olha, eu vou ter que recusar, porque não é nem pelo dinheiro, porque isso é tudo que qualquer pessoa sonha, mas eu não vim para Portugal por isso, mas estou permanecendo em Portugal por razões missionárias, por convicções do que Deus tem para mim nessa terra. E continua a pindaíba, não mudou não. Depois de alguns anos, as coisas começaram a melhorar, entende? Mas não esqueça, por mais que demore, como foi o meu caso, o teu cenáculo já existe. O lugar da tua festa já existe. Amém? Quando eu já conhecia Jesus no Brasil, eu era um amigo de Jesus, eu ia na igreja, mas eu não tinha aquela chama ministerial. Quando eu pisei na nossa igreja, eu senti aquele impacto ministerial, aquele peso, eu me senti corresponsável com aquela iniciativa e quis me envolver. Quem me conhece há muito tempo sabe a minha história em relação à comunicação e à timidez. Então, vocês já viram aqui que eu dou uma travada de vez em quando, não viram? Eu sou gago. Só que eu era muito gago. Entendeu? Para dar bom dia eu era gago. Quais são as hipóteses de um gago pregar? Pergunta para um psicólogo se tem diagnóstico para gaguez. E antes que você pesquise se existe gaguez no estado, existe, tá bom? Eu sei. Já me pastor, essa palavra não existe. Vê aí. Existe gaguez. Tá? Não tem diagnóstico, não tem nada preciso. Tem teorias, não tem nada preciso em relação ao que é a pessoa gaga. E aí você vê o que é dom. Dom é isso. Dom é quando Deus te dá uma autorização na terra para executar um papel. Aí ele autorizou um gago a pregar. Deus tem umas coisas meio malucas. Ele autorizou um gago, ele quer fazer pirraça com os outros. Ele autorizou um gago a pregar. Por quê? Eu faço aqueles que não são para confundir os que são. Eu promovo os indoutos para confundir os doutores. Para que todos não questionem que a obra é minha e que sou eu que faço. Aí ele chama eu, Rorim, para pregar. Já viu ele pregar já? Prega bem pra caramba e não gagueja. É a cafeína. Mas ele prega bem demais. Deus autorizou ele para pregar. E quando começou a igreja, ninguém tinha célula. Aí o bispo fazia apelo, vamos abrir célula. Ninguém abria a célula. E eu querendo ver acontecer um negócio, eu falei, eu vou abrir uma célula. Eu falei, cheguei assim no cantinho assim, orei e falei, Deus, eu vou abrir uma célula. Só que é o seguinte, você sabe a minha condição. Mas eu vou te falar uma coisa, Senhor, o Senhor faz o que você quiser. Eu tenho muita vergonha, mas eu não me importo de passar vergonha em prol da palavra de Deus, da tua palavra. Se eu tiver que passar vergonha na célula, o povo rir de mim, pela tua palavra, eu vou passar a vergonha satisfeito. Só me dá coragem. E eu peguei, fui dar a minha primeira célula, achei um pessoal meio doido, acho que eles falaram sim de educação. Entendeu? E eu fui lá abrir a minha primeira célula. E eu estudei a palavra. Quando eu comecei a pregar,
Veio um calor aqui no meu peito, um fogo assim, minha língua destravou, e eu preguei tudo sem gaguejar, uma eloquência tremenda. O pessoal assustou, mas esse cara não é aquele que eu conheci, não. Preguei a célula toda, fechei a Bíblia, acabei a célula, fui embora gago. Aí eu ia para a igreja gago, pregava e voltava gago. Eu ia para a igreja gago, pregava e voltava gago. Era uma pirraça comigo, o Espírito Santo, que eu não tinha... Aí com o tempo eu fui melhorando, fui controlando, Deus foi me dando mais autoridade. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você recebe um chamado, o poder de Deus vai para você. Esse é o exemplo de poder de Deus, que é uma autorização para fazer alguma coisa. Eu não tenho aqui agora para você o versículo, mas o que fala a Bíblia? Que os dons que Deus te dá, ou o poder que Ele te dá, não são seus, são para servir a igreja de Cristo Jesus. E você tem os dons conforme o que a igreja necessita. Chegou uma época que não tinha ninguém para... Domingo sempre tinha levita, né? Esse pessoal aqui está sempre aqui domingo para louvar. Mas quando culto de quinta-feira, sexta-feira, não tinha ninguém para tocar. Eu falei, eu vou tocar. Vou comprar um violão. Eu fui no Jumbo, comprei um violão de 45 euros. E fui todo dia para o trabalho fazendo aquela notinha. Tum-dom-dom-dom, tum-dom. O povo queria me matar na hora do almoço. Eles queriam dormir. Tinha uma horinha para dormir. E eu estava lá. Eu aprendi 3 músicas. Tocava as 3 músicas nos louvores que ninguém queria tocar. Entendeu? Até eu me tornar dispensável. E demorou um pouquinho. Foi lá em Queluz só. Aí choveu de gente. Aí eu falei, graças a Deus eu posso ir para o meu ministério. Mas o dom de Deus para... Não sou músico, eu aprendi a tocar. Há uma diferença muito grande. Mas o dom de Deus para poder tocar, para ter um sentido rítmico, que não é fácil, veio poder, isso é poder de Deus, para existir o que era importante naquela altura, que era um louvor. No meio de semana não tinha. Então eu era um gago que pregava e tocava. Em prol de quê? Do avanço do reino de Deus. Está entendendo? Então, Deus já te deu poder. Tem dons dentro de você que estão dormindo. O que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom de Deus que há em ti, pela minha imposição de mãos. Então, creia nisso e se entregue mais para o reino de Deus, porque Deus te trouxe autoridade, está dentro de você, para servir a igreja, servir a causa do reino de Deus. E nesse caminho, queridos, você vai ter muito mover, muito milagre, muito eis que te digo, no caminho. Mas o poder é o que Deus plantou dentro de você, para que a igreja produza e avança em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então nós temos que ser como Jesus. Nós temos que estar percorrendo as cidades, percorrendo a Galileia, no nosso contexto, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E as demais coisas vão ser acrescentadas em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero que você hoje, vamos encerrar aqui o culto. Eu quero encerrar pedindo ao Senhor que haja uma ativação profética, um despertar. Talvez você já recebeu esse dom, esse poder de Deus, mas está dormindo. Hoje Deus vai despertar isso em você. Se você nunca recebeu nada, Deus vai fazer um derramar em você. Você pode dizer amém? Uma unção nova, um poder do Senhor vai se manifestar aqui hoje. E você vai sair daqui renovado, com uma boa comunhão com o Senhor e com os dons de Deus, com o poder de Deus latente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé onde você está. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, adore ao Senhor. Jesus. Unidade, fala assim, unidade, revestimento e poder. 3 coisas que nós temos que estar sempre em harmonia. Sempre sermos um em Cristo Jesus. Entender o que está à minha disposição. Eu tenho armas de defesa e tenho armas de ataque, que é o que me blinda.
o meu revestimento. E eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho permissões que Deus me entregou para uma ação prática, para o envolvimento. Tem pessoas aqui que são muito talentosas, que podem fazer coisas que eu nem posso, nem se eu quiser fazer, eu consigo fazer. Mas você pode fazer. Você é bom em alguma coisa, você tem um lado seu que é só seu, e que o outro não pode imitar. E por isso que Deus te chamou. É o que falou hoje o bispo Marcelo, né? A pessoa vê um problema e vai levar para o pastor. Faça parte da solução desse problema. Nós não precisamos de consultores, de advisors, não. Nós precisamos de pessoas envolvidas para resolver esses problemas que existem. Nós sabemos. Eu te faço para você a lista antes de chegar aqui das falhas da igreja. São muitas as falhas da igreja. Ah, não vou porque a igreja tem esse defeito. Ai, visionário. É muito fácil ver defeito da igreja. Nós somos feitos de carne e osso. Nós temos muitos defeitos, não é um só não. Se Deus te permitiu enxergar uma lacuna, é porque Ele confiou em você uma área sensível. Visão daquilo que não existe chama-se denúncia profética. Quando eu vejo aquilo que falta, vejo aquilo que não existe, Deus está me denunciando profeticamente algo que pode vir a existir, que pode ser melhor e que eu posso me envolver com aquele problema. Porque eu só vi aquilo porque há em mim potencial para ajudar a resolver. Porque se não fosse da sua área, você não enxergava o defeito. Sabia? Porque está em você o poder para enxergar o problema. Eu só enxergo o problema quando tem em mim um potencial para resolver. Aí você discerne o preguiçoso do voluntário. O preguiçoso só fala mal e critica. O voluntário se dispõe. Mas os dois são visionários. Os dois Deus denunciou profeticamente o que é preciso resolver. Só que um é preguiçoso e se disfarça de consultor, se disfarça de advisor. Ah, é porque eu sou muito crítico, sabe? Eu gosto das coisas organizadas. Eu te conheço, cara. Eu não falo para te ofender, mas eu sei o perfil que você tem. Alguns anos já de caminhada. Pensa bem antes de levar para o seu pastor um problema. Leva também uma solução. Porque você também é com ele igreja. Amém? Não quero bater não, mas não tem jeito, tem que falar. Tem que falar. Acho que está abafando, não, porque eu sou muito organizado, sabe, bispo? E está me incomodando essa situação aqui. Porque é da onde intelectual. Não, se Deus te mostrou, porque está em você o potencial para se envolver com aquele problema e ajudar com a solução, se envolver com algo que pode mudar aquela situação. Aí você está usando o poder de Deus para avançar. Todos aqui têm poder de Deus, tem um dom de Deus, tem algo que Deus entregou. E Deus quer dar mais para você. Você pode dizer amém? Só que tem coisas que só vai dar mais se você aplicar o que você já tem. Tem coisas que Deus só vai dar mais para você quando você já começar a usar aquilo que você acha e pensa que não é nada. Quando Deus vê em você um bom mordomo do que Ele te deu, que você acha que é pouco, Ele te acrescenta mais, ou te permite enxergar algo que você não vê em você ainda. Porque está tudo aí, Ele só não abriu o seu olho ainda. Está tudo aí, amém? Está tudo aí, Ele só não abriu o seu olho porque não é o tempo, ou porque você não está usando ainda aquilo que você enxergou que tem e que pode usar em prol do reino.